Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Na manhã de 16 de agosto de 2021, acordei cedo e frequentemente me acontece de ser acometido por pensamento compulsivo irresistível e às vezes ter conclusões até interessantes que eu gostaria de compartilhar. Mas veja bem, primeiro coisas que todo mundo tem a obrigação de saber. O dito Talibã foi financiado pelos Estados Unidos à época da invasão soviética do Afeganistão, porque os Estados Unidos, considerando-se o dono do mundo, acha que tem que interferir em tudo quanto é briga de vizinho no mundo, né? Como fez no Vietnã, como fez na Coreia e fez também ali no Afeganistão, faz fronteira com os países do bloco soviético. É uma briga antiga lá. Algumas pessoas exageram, chegam a dizer que o Talibã praticamente foi criado pelo Zéu. Não, não é verdade, mas uma coisa é certa. O Talibã não seria o que ele veio a ser depois sem o apoio e o aparelhamento pelos Estados Unidos. Possivelmente, talvez nem existisse mais, não sei. E durante todo esse tempo que esse aparelhamento continuou, inclusive com figuras que ficaram famosas, né? O próprio Osama Bin Laden era um dos queridinhos da CIA para liderar essa resistência. Assistam o filme Rambo 3, né? Rambo 3 ele mostra exatamente o personagem de Sylvester Stallone lutando junto com os talibãs contra os invasores soviéticos, né? Aí, durante esse processo todo, conseguiu lá manter essa resistência. Eu não tenho muito conhecimento de exatamente os pormenores dessa invasão soviética, mas o fato é que depois, de repelido o invasor, o Talibã assumiu, se tornou a maior força política do Afeganistão, né? E muito tempo depois teríamos aí os eventos do 11 de setembro, que, entre muitas aspas, legitimaram a invasão norte-americana no Afeganistão. Curiosamente, eu tenho um texto de 2001, tem mais de 20 anos esse texto, vou colocar ele aqui do lado, onde eu estava basicamente fazendo uma defesa do humanismo secular, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que na verdade estava indiretamente fazendo uma defesa do imperialismo norte-americano, né? Sim, o texto tem mais de 20 anos. Então eu acabo manifestando uma opinião favorável, por exemplo, a uma intervenção humanitária no Afeganistão contra o Talibã. Não exatamente, eu manifestava uma certa simpatia, mas também não queria defender abertamente, né? Na verdade, eu manifestei mais fortemente uma opinião favorável a uma interrupção em determinadas culturas, especialmente africanas, que praticavam clitoridectomia, aquela extirpação do clítoris. Eu tenho algumas opiniões mais antigas que hoje eu sou obrigado a rever. Essa é uma delas, né? Não por fatores assim mais superficiais, porque a situação é mais complicada do que eu pensava. Mas logo no final do texto eu coloquei que esse texto foi escrito antes do 11 de setembro, 3 meses antes, e depois que tudo aconteceu eu coloquei uma notinha lá no final que acabou que foram invadir o Afeganistão e foram enfrentar o Talibã, mais ou menos como eu tinha delineado antes, só que já naquela época eu já não gostei do método, porque estava muito claro que aquilo era uma farsa. Estava muito claro que a invasão do Afeganistão era completamente uma farsa de justiça, não tinha interesse nenhum bom interesse. A gente sabe muito bem que nunca sequer o Osama Bin Laden assumiu o atentado de 11 de setembro. Sabe muito bem que a Al-Qaeda praticamente virou um bicho-papão. Tudo era ligado à Al-Qaeda e a Al-Qaeda era uma coisa assim que virou uma espécie de símbolo de legitimação de qualquer tipo de coisa. Assim, acontecia um evento qualquer, ligado à Al-Qaeda, vai lá e invade. Basicamente foi com essa justificativa que invadiram o Iraque também, sabíamos que foi mentira sórdida, assumida. O Iraque não melhorou porcaria nenhuma depois da invasão, Líbia muito menos, Afeganistão também não. Nada nunca melhorou depois de uma invasão norte-americana, só piora. Mas o ponto é, agora sobre o Talibã. Aí vamos tirar as panaquicezinhas midiáticas. O fato é que o Talibã, quer se goste ou não, tem um imenso apoio popular. Ele representa a vontade de grande parte do povo afegão. Não interessa se você acha feio, não gosta. Eu não gosto, acho aquelas barbas horríveis, eu não gosto desse tipo de fundamentalismo religioso. Mas tem um apoio popular imenso. Eu não sei dizer se é
uma maioria absoluta, que eu creio que não, mas é pelo menos aquele velho caso de uma, apesar de ser, pode ser menos da metade, então tecnicamente é uma minoria, mas é uma grande minoria muito bem organizada, enquanto a maioria restante está separada em vários grupos assim que não conseguem se entender. Ou seja, você não precisa ter uma maioria absoluta para que você esteja numa posição de hegemonia. Basta que seja uma maioria, uma minoria grande, relevante e bem organizada, enquanto o restante não consegue se organizar. Então, sim, o fato é que o Talibã representa grande parte do povo afegão. Muita gente ali apoia, claramente, até que não vem do nada, não é um invasor alienígena, não é uma inteligência artificial que surge do nada. E eu não vou fazer um apoio explícito ao Talibã, mas assim, dentro desse contexto, a situação funciona, a gente tem que largar essas ingenuidades e extirpar essas mentalidades infantil de achar que a gente consegue ter um lado muito claro, onde tudo que não se enquadra que nos nossos viés, que até mesmo os mais nacionalistas, os menos liberais, ainda têm alguns viéses nesse sentido. Né? Quando você faz um argumento anti-Talibã, no fundo é um argumento liberal. Porque você seleciona um determinado segmento cultural, que por mais que você tenha bons motivos para não gostar, ele é um segmento, um fenômeno cultural legítimo, que tem uma força própria, tem uma capacidade própria e representa interesses populares legítimos. Então tem que ter muito cuidado antes de fazer esse tipo de julgamento contra um movimento desses. Agora, é aquela questão. Não só operacionalizou e financiou o Talibã na época do Afeganistão, como na realidade, os Estados Unidos continuam fazendo isso até hoje, porque essa invasão do Afeganistão sempre foi uma fraude. O objetivo não era esse. É até difícil dizer quais os objetivos eram mais claros, mas dois deles, pelo menos, são evidentes. Um, controlar o comércio de heroína, porque o Afeganistão continua detendo mais de 90% da produção de papoulas. Né? O pessoal invadiu aquele teclado e não consegue acabar com a plantação de ópio? Não, é para assumir o controle mesmo, porque, como eu falei, o tráfico de drogas internacional ele faz parte do imperialismo, ele faz parte do sistema. É uma coisa que corre por fora, mas que serve aos mesmos interesses. Então, de uma certa forma, em grande parte foi otimizar esse comércio bilionário. Outro, claro, óbvio, fazer pressão contra a Rússia. E aí é que está a grande sacada dessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, saída definitiva, que já saiu tarde, na verdade, não devia nem ter entrado. É que da mesma forma como o Talibã foi criado para ser utilizado contra a União Soviética, grande parte também da invasão do Afeganistão foi com o objetivo de ser utilizado contra a Rússia. É uma das estratégias de cercar a potência russa, como já fizeram na Ucrânia, e uma das formas de você tentar criando bases avançadas militares dos Estados Unidos, tentando cercar aquela potência gigantesca ali. Né? Só que não saiu exatamente como esperava, ou de repente nunca se esperou mesmo, isso aí eu não tenho como saber, não tem como saber se realmente eles perderam o controle, que é perfeitamente possível, ou se realmente não tinha intenção de controlar. E agora eles vão simplesmente mudar o jogo, vão tirar as tropas americanas ali, deixar o Talibã crescer. Aposto que são capazes de financiar o Talibã de novo, tem um acordo sujo lá por trás, para usar contra a Rússia. Esse pessoal não faz nada assim de bobeira. Eles estão sempre... Essas ações imperialistas que servem aos plutocratas, né? Elas estão sempre prevendo possibilidades de desande, né? Então, se o negócio não funcionou do jeito como eles queriam, eles sempre dão um jeito de recuperar um pouco do prejuízo e utilizar de uma determinada forma. A longo prazo não se sabe se vai dar certo, mas é assim mesmo, é o famoso xadrez, né? É geopolítico nesse sentido, como é que você vai movimentando as peças aqui e ali, tentando cercar. É o war da vida real, né? Então não se enganem, isso aí pode parecer uma tragédia para uns, para outros, mas não é uma tragédia assim, tão grande quanto muita gente pensa para o povo afegão, muita gente é favorável a isso, muita gente nunca gostou daquela invasão norte-americana lá. Claro que se criou uma célula liberal de valores ocidentais dentro dos Estados Unidos, dentro do Afeganistão, que vai ter esse apoio externo, sempre tem, toda qualquer forma de invasão, tem como essa prerrogativa criar uma base de apoio para o invasor lá dentro, né? Isso normalmente funciona muito bem. Coreia do Sul está lá até hoje. Índia, até hoje, país de
mais de 1 bilhão de habitantes, com uma cultura de 7 mil anos extremamente avançada, até hoje é baba-ovo de invasor ocidental, que foi colonizado, teve grande parte do seu território colonizado pela Inglaterra. Até hoje é o grande aliado dos Estados Unidos lá no Oriente. Então isso tem esse efeito. Vai ter gente lá que vai lamentar isso, claro que tem, não vou questionar os motivos dessas pessoas, mas a resistência vai haver uma tensão contra o Talibã, apesar que ele provavelmente está em situação de vantagem. Não sei exatamente como que a Rússia vai agir nesse sentido, porque agora a situação está bem delicada. Não sei se de repente a Rússia pode fazer um acordo com o Talibã, financiar outras forças lá dentro para resistir ao Talibã. Mas o fato é que o ponto é esse: Estados Unidos está fazendo isso de caso pensado, pretende usar aquela região ali para continuar fazendo pressão contra a Rússia. E se não faz isso de uma forma mais direta, deixa o próprio Talibã fazer. E se precisar ter que financiar o Talibã de novo para fazer, não pensa duas vezes. Porque o prejuízo que isso aí deu não foi para os grandes plutocratas. Ainda que o Osama Bin Laden tenha realmente orquestrado o 11 de setembro, quem que ele matou? Matou um monte de civil, causou um prejuízo financeiro em Wall Street, mas a plutocracia mesmo não está nem aí para esse país, foi totalmente vantagens. O famoso trabalho interno. Né? Mas o ponto é que, para fechar, não nos cabe questionar facilmente o Talibã, tem que fazer um estudo mais profundo sobre isso, porque, bem ou mal, eles representam também uma resistência cultural contra um império globalista que quer impor sua visão de mundo para o planeta inteiro, se considerando superior, com todo esse discurso que, infelizmente, muitos de nós incorporamos. Eu incorporei um pouco desse discurso nesse texto, de 20 anos atrás, de uma forma acidental. E, apesar de tudo, vamos lembrar os casos dos índios, né? Os espelhos, os índios que entregavam o ouro por bobagens como espelhos ou qualquer quinquilharias trazidas pelos colonizadores e tiveram suas culturas totalmente dizimadas. E, de uma certa forma, esse modus operandi persiste até hoje. Porque, no fundo, nós temos esse canto da sereia liberal que invade países, parece maravilhoso, afinal, quando você chega aqui em uma cultura aparentemente superior, né, com uma tecnologia mais avançada, mas que, no fundo, não tem nada realmente melhor para oferecer. Vai desmantelar os valores tradicionais dos povos, os valores culturais, os valores religiosos, e vai oferecer o que em troca? Drogas, ilusões liberais, incentivo a todo qualquer tipo de vício, de hedonismo, coisas que no final das contas geram um vazio existencial e cujo resultado prático concreto são essas civilizações, especialmente europeias, aí, em marcha de decadência, que dependem de imigração para sobreviver e vão morrendo aos poucos. Ou seja, não tem nada a oferecer realmente interessante. Já teve. Houve uma época que essa cultura ocidental tinha uma pulsão mais interessante, mas já séculos que isso já acabou. Porque a gente sabe o que o Ocidente tem para oferecer, né? Até pode começar bem, mas no final resulta em coisas tipo isso aqui, né? Entendeu isso aí? Método anticoncepcional lésbico. É que eu acabei de ver esse negócio hoje, achei muito engraçado. Na verdade é antigo, de 2018. Na verdade é simplesmente porque, como se uma das partes for uma mulher trans, ou seja, um homem que se sente mulher, tendo uma relação heterossexual, então aqueles famosos métodos anticoncepcionais que a gente conhece, como camisinha, uma pílula, viram métodos anticoncepcionais lésbicos. Sabe aqueles memezinhos de que, tipo isso aqui isso aqui é totalmente errado em termos evolutivos, né? Mas aí o cara olha assim, deu merda. Pois é isso aqui. É isso que o Ocidente vai, no final das contas, vai levar a isso, se deixar, né? E aí, sim, eu não me atrevo mais a questionar isso de uma forma tão aberta assim. Posso até questionar por outros motivos. Acho que faz muito mais sentido você questionar o Talibã de um ponto de vista islâmico. Mas não outro. E fica essa situação aí. Mais um movimento geopolítico norte-americano, mal intencionado como sempre. Nunca teve intenção realmente boa nenhuma. Sempre foi um jogo de cartas marcadas. Sempre foi um treco sórdido. A mesma coisa agora. E segue o jogo geopolítico e vamos ver como é que a Rússia vai ter que lidar com assim, e a China também, né? Eu sou Marcos Valério XR,
na manhã de 16 de agosto de 2021. Obrigado por sua atenção.